A nossa aula de hoje é sobre racionalização de denominadores. Porém, eu dividi essa aula em duas partes. Então, hoje nós vamos trabalhar com a primeira parte, onde nós teremos um único número irracional no denominador. Então, sendo A um número racional e a raiz de A um número irracional, nós temos que uma fração representada nesse formato, onde o meu denominador é um número irracional, nós realizamos um processo para transformar esse denominador em um número racional. Então, só recordando, números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, e os números irracionais são aqueles cuja representação é um número decimal, infinito e não periódico. São os números que não podem ser escritos como fração. Então, sempre que você observar uma fração onde o denominador é um número irracional, nós vamos ter que utilizar esse processo da racionalização para transformar esse denominador em um número racional. Então, nós vamos ter aqui algumas situações de como aplicar essa racionalização de denominadores. Nos nossos exemplos, então, racionalize os denominadores. No meu primeiro exemplo, eu tenho 3 sobre raiz de 5. Então, o raiz de 5 é um número irracional, essa raiz ela não pode ficar no meu denominador. Nesse tipo de situação, quando nós temos apenas uma raiz, e no caso uma raiz quadrada, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por essa própria raiz quadrada. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Lembrando que, quando eu multiplico uma fração em cima e embaixo por um mesmo número, eu não estou alterando o valor da fração, então eu posso fazer isso sem nenhum problema. E qual é a finalidade de fazer essa multiplicação? Na parte de cima, eu tenho um número racional vezes um número irracional. Então, eu não posso multiplicar esses dois. Eu vou deixar a minha multiplicação apenas indicada, como 3 raiz de 5. Agora, na parte de baixo, como eu tenho dois números iguais, utilizando aquela nossa propriedade de potência, essa multiplicação aqui é equivalente à raiz de 5 ao quadrado. Então, eu posso reescrever essa multiplicação nesse formato. Então, 3 raiz de 5 sobre raiz de 5 ao quadrado. Lembrando que quando não tem expoente aqui é 1, e na multiplicação de potência nós somamos os expoentes. Por isso que ficou esse 5 ao quadrado. E aí, raiz de 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado é o próprio 5. Toda vez que nós temos aqui um número positivo, sempre que o índice da raiz e o expoente forem iguais, o resultado é o próprio número que está dentro, é o próprio radicando. Portanto, o resultado final da minha racionalização vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5. Então, veja, o meu denominador era um número irracional, aqui ele se transformou em um número racional. E aí aqui está pronta a minha racionalização. No meu segundo exemplo, 7 sobre raiz de 7. Então, mesma coisa, vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 7. Na parte de cima não tem como fazer a multiplicação, eu só vou deixar indicado. E na parte de baixo, usando novamente a nossa propriedade de potência, eu vou ter 7 raiz de 7 sobre o raiz quadrada de 7 ao quadrado. De novo, isso daqui eu posso simplificar e dar o 7, então eu vou ter 7 raiz de 7 sobre 7. E aqui, diferente da anterior, que não tinha como simplificar esse 5 com esse 3, aqui o 7 e o 7 eu posso dividir. Então, 7 dividido por 7 dá 1, então eu posso deixar esse resultado final da racionalização apenas como raiz de 7. E o último exemplo, se eu tiver duas raízes. Então, veja, racionalização de denominador. Então, o meu denominador não pode ser um número irracional. O numerador pode, então eu sempre vou olhar para o denominador. Então, nesse caso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Diferente dos exemplos anteriores, quando eu fizer a multiplicação agora, raiz de 3 por raiz de 2, então eu vou deixar indicado desse jeito, raiz de 3 vezes raiz de 2, e embaixo permanece, né, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aqui, como nós temos dois números que estão dentro da raiz, eu posso fazer a multiplicação. Então, isso daqui vai ficar raiz de 6 sobre 2. E aqui não tem como simplificar, não tem como fazer mais nada. Esse já é o meu resultado final. Nos nossos próximos exemplos agora, nós vamos ter que usar uma outra propriedade de potência. Então, sendo A um número real positivo, a raiz índice n de A elevado a n é igual a A. Então, isso eu já comentei nos
slides anteriores. Então, sempre que eu tenho uma raiz onde o índice e o expoente do radicando são iguais, isso é equivalente ao meu radicando, quando esse número é um número real positivo. E a propriedade de potência que eu também comentei é que na multiplicação de potência de mesma base, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Então, vamos para os nossos exemplos. Então, vejam, agora eu quero racionalizar 1 sobre raiz índice 5, raiz quinta de 2. Então, o que eu preciso? Eu preciso que aqui apareça um 2 elevado a 5 para que eu possa usar essa propriedade e deixar o meu denominador um número racional. Então, o que eu vou fazer nessa situação? Como esse 2 ele não tem nenhum expoente aqui, né? A gente subentende que o expoente é 1. Então, toda vez que não tiver expoente, é 1. Então, o que eu vou fazer? Vou ver quanto que falta para o 1 para chegar no 5. Ou seja, 5 menos 1, 4. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo. Então, sempre lembra que tem que multiplicar a fração em cima e embaixo, senão você está mudando o valor dela. Sempre eu só posso multiplicar por raízes que tenham o mesmo índice. Então, vou ter que multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta. E aí, esse 2 elevado a 4. Então, vai ser essa a minha multiplicação. Multiplicando em cima e embaixo por raiz quinta de 2 elevado a 4. Na parte de cima, 1 vezes a raiz quinta de 2 elevado a 4. Vai permanecer esse raiz quinta de 2 elevado a 4. E na parte de baixo, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou usar a propriedade de potência. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4. Somando os expoentes, eu vou ter um 2 elevado a 5. Então, essa multiplicação na parte de baixo vai ficar desse jeito. Agora, retomando essa propriedade aqui, como 2 é um número real positivo, raiz quinta de 2 elevado a 5 é o próprio 2. E aqui na parte de cima, a única coisa que eu posso fazer é resolver essa potência. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Então, minha resposta final, raiz quinta de 16 sobre 2. Esse é o resultado da racionalização dessa fração aqui, desse denominador. E o nosso último exemplo, menos 2 sobre raiz sétima de 3 elevado a 5. Então, mesma coisa, eu preciso multiplicar em cima e embaixo por uma raiz sétima, e eu preciso que aqui apareça um 3 elevado a 7. Então, eu tenho que ver quanto que falta para o 5 para chegar no 7. Ou seja, 7 menos 5, 2. Então, vou ter que multiplicar em cima e embaixo por raiz de índice 7, só que agora de 3 elevado a 2. Novamente, quando eu for fazer essa multiplicação, aqui eu só vou deixar indicado a multiplicação, menos 2 vezes essa raiz toda, e na parte de baixo, usando a nossa propriedade, vai ficar a raiz sétima de 3 elevado a 7, né? Somando os expoentes 5 mais 2, 3 elevado a 7. Na parte de baixo, usando a nossa propriedade, essa raiz sétima de 3 a sétima é igual a 3, e na parte de cima, a única coisa que eu posso fazer é resolver esse 3 ao quadrado, que é 9. Então, meu resultado final, menos 2 vezes raiz sétima de 9 sobre 3. Essa foi a nossa primeira parte de racionalização de denominadores. Até a próxima aula.